Pode começar já? Pode começar, Ué. Beleza. O nosso artigo ele vai falar, né, sobre a transferência horizontal de genes em procariotos, além das estratégias canônicas, né? Primeiramente, a gente teve que ler bastante sobre isso para entender, porque para mim era algo bem novo. Primeiro, que os procariotos eles têm uma grande variabilidade genética, né? Isso deve às mutações e principalmente a essa transferência horizontal de genes, que é o THG ou HGT. Isso, né, uma das funções interessantes, bem assim, do nosso dia a dia sobre a transferência horizontal de genes é o fato de termos o surgimento de bactérias resistentes, né, aos antibióticos. E essa transferência horizontal de genes, ela se dá pelos aqueles mecanismos que a gente já conhece, né, que são conhecidos como estratégias canônicas, que são a conjugação, né, a transdução e a transformação. Essas estratégias canônicas, elas, além delas, nós vamos ter, algumas fazem uso também dos elementos, né, genéticos móveis, que são os plasmídeos, transposons e os bacteriófagos. Qual a função, né, desses elementos genéticos móveis? Eles são segmentos de DNA que podem movimentar-se, né, dentro dos genomas, ou mesmo entre diferentes genomas. Basicamente é isso. Essa transferência horizontal de genes, ela ocorre mais dentro dos procariotos, né? 81% dos procariotos, na verdade, está envolvido, né, nessa transferência horizontal de genes. E essa transferência horizontal, ela é diferente da transferência vertical de genes, porque da transferência vertical existe um contraste, né, entre as duas, que da transferência vertical, a passagem de genes é de pais para filhos, enquanto na transferência horizontal de genes, ela acontece um movimento, né, de um material genético entre espécies diferentes. E é mais conhecido, né, entre os seres unicelulares, como eu já falei, que são os procariotos. Então, nós temos aí, primeiro, as estratégias canônicas, que são essas que eu falei, que é conjugação, transdução e transformação, e os elementos genéticos móveis, né, que fazem parte também desse processo. Além desses mecanismos que a gente já conhece, existem outros, e é exatamente esses outros mecanismos que a minha colega Amanda vai falar para vocês. A gente até deixou aí alguns por escrito, né? Já esses mecanismos, a gente deixou aí escrito, só você pode passar, Amanda, é só mesmo a nível de informação mesmo, os exemplos, né, dos mecanismos das estratégias canônicas conhecidas, né, que é a conjugação, que é a transferência, né, de DNA por contato direto de bactéria por bactéria, depois vem a transformação e por aí, e a transdução. E pode passar, Amanda. Mas depois vem o quê? Vem os outros, além dessas estratégias já conhecidas, tem as próximas, né, que a Amanda vai poder falar para a gente aí. Pode passar, Amanda, depois o seu já aí. Vai explicar esse? Não, isso aí é mais um dos tipos de estratégias, né? Pode passar. Só mesmo para ilustrar. Eu vou voltar nesse slide aqui que eu vou explicar ele. Elementos induzíveis por fase. Então, os elementos genéticos móveis é gerado a partir do
empacotamento dos fagos. Fagos são como vírus satélites, que requerem um fago satélite para ser mobilizado. A interferência entre o fago temperado, a ilha e o hospedeiro bacteriano formam um parasitismo. Então, pesquisando sobre o que é um bacteriano, eles fazem com que o seu material genético seja incorporado ao genoma da célula. E à medida que a bactéria se divide, transmite o material viral para os seus descendentes. Aí estou mostrando dois tipos de ciclo, né? O ciclo ilícito e o ciclo lisógeno. Aí como que vai acontecer a incorporação desse material genético? Aí no ciclo ilícito, né, os componentes do fago são sintetizados e os virions são montados. Aí aqui, né, do lisógeno, o DNA viral é integrado ao DNA do hospedeiro. MGEs, amigos ou inimigos, né? MGEs, né, são elementos genéticos móveis. Apenas uma parte da população induz elementos responsáveis por HGT. Né? HGT, Estratégia Horizontal de Transferência de Gene. Bactérias que hospedam fagos conferem características patogênicas como produção de toxinas. Quando MGE replica automaticamente, causa morte celular. E MGE pode ser adaptativo ao hospedeiro, Escherichia coli, né? Deu um exemplo aqui. Então, né, pode ser amigo e pode ser inimigo. No artigo lá, falou que tem uma parte da população que ativa um mecanismo chamado CRISPR, que é capaz de detectar o DNA viral e destruí-lo. Estratégias HGT independente de MGE. Além dos MGEs especializados em mover DNA, outras estratégias podem ser encontradas que permitem a transferência horizontal de DNA, né? São vesículas de membrana, mecanismo de acasalamento e autólise. Vesículas de membrana são liberadas na membrana externa e podem transportar proteínas citoplasmáticas, DNA, RNA, íons, metabólitos e moléculas de sinalização para o novo hospedeiro. Retém fagos, impedindo a probabilidade das bactérias serem infectadas por um fago. Mecanismos para acasalamento bacteriano, nanotubos e o sistema sede. Contribui para a transferência de DNA. Nanotubos une a superfície sólida, semelhante ao pile conjugativo. HGT ocorre em espécie de domínio arqueia sobre luz ultravioleta. Esse nanotubos vai servir para a transferência de moléculas. Autólise ocorre em condição de não crescimento, é medida por uma autolisina. Aí eu até que procurei uma autólise mesmo, uma imagem, mas aí eu achei uma foto da necrose. Então, mas está relacionado. Se a morte celular ocorrer em organismo vivo, seguido de autólise, o processo receberá o nome de necrose. E essa necrose, né, vai ser um rompimento do lissossomo e vai destruir a célula. Considerações finais. Qualquer estratégia de HGT que permite a disseminação do conteúdo genético e aumente a chance de adquirir novos traços favoráveis ganharia uma vantagem seletiva. Ao adotar essas estratégias, a população bacteriana irão adaptar melhor aos seus habitats e irão evoluir. Então, é um assunto muito diferente, né, que a gente que trabalha no